primeiro observatório de interações planta-medicamento do mundo é português. Este centro está a avaliar, por exemplo, a relação nefasta entre o consumo de suplementos dietéticos em simultâneo com medicamentos para o coração. Veja com atenção a reportagem que se segue. Pode um simples chá de hipericão prejudicar o efeito de uma pílula contraceptiva? As experiências científicas provam que sim. Imagina que eu tomo uma planta, como muitas vezes se consome, para desintoxicar, para limpar o sangue, como às vezes se diz. O que é que ela está a fazer? Ela está a ativar, por exemplo, o fígado, de modo a eliminar mais rápido substâncias tóxicas. Se eu estiver a tomar um medicamento, ela faz-me exatamente a mesma coisa. Imagina uma pílula anticonceptiva. Eu estou a tomar, por hipótese, um chá de hipericão, tomo a minha pílula e eu estou a ativar a metabolização da mesma, portanto eu estou a perder o efeito. Esta é apenas uma das inúmeras interações entre plantas e medicamentos atualmente descritas pela ciência. Todavia, a sociedade ignora que elas existam, mesmo que algumas estejam escritas na bula do medicamento. A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra criou o primeiro Observatório Mundial de Interações Planta-Medicamento. Estou a fazer um tratamento para um cancro e tenho que ser operada. Mas, entretanto, eu tomei aloés. E o aloés é muito frequente em pessoas que têm cancro. Vou ser submetida a uma cirurgia. Não avisei o meu clínico de que estava a tomar aloés e nem sequer tenho consciência do risco em que estou a incorrer. Ao fazer essa cirurgia, se me derem, por exemplo, como anestésico sevoflurano, o que vai acontecer é que ele vai diminuir a agregação plaquetária, o aloés também diminui a agregação plaquetária, o ginkgo também, por exemplo, a aspirina também, mas isto só para ver que há uma série de coisas que têm o mesmo efeito e eu corro o risco de morrer esvaído em sangue na operação. Na página web do Observatório, consulte a tabela de interações potenciais que está continuamente em atualização. Pode pesquisar por medicamento ou por planta. Além disso, é possível contactar os membros do Observatório por e-mail ou telefone e esclarecer dúvidas, como por exemplo esta. Será que os cosméticos também interferem com os medicamentos? Uma senhora que estava a tomar varfarina, que é um medicamento que inibe a coagulação do sangue, e há muita gente a tomar varfine, e ela tomava chá de camomila, aqui acrescentou um excelente creme corporal de camomila também. A camomila também inibe a agregação plaquetária, tal como o aloés, tal como a aspirina, tal como o ginkgo. E, portanto, a videira, há agora muitos cremes de videira, é preciso ter muito cuidado com isso também. O que aconteceu foi que, ao penetrar através da pele, e não deveriam penetrar na pele, isso é outra coisa que é extremamente importante, os cremes não devem passar, devem ser bem superficiais, mas aquele passou, e então entrou na corrente sanguínea e estava a fazer o mesmo efeito que a varfarina, e a senhora estava com níveis muito elevados de inibição de coagulação, portanto com o risco de uma hemorragia iminente grave. As preocupações não se cingem aos cosméticos ou às infusões. A interligação de determinados suplementos com medicamentos também pode ser perigosa. Os produtos que se vendem para a obesidade, muitos deles interferem brutalmente com medicamentos para a hipertensão arterial, medicamentos para o coração, medicamentos para o colesterol, medicamentos para a diabetes e ansiolíticos e antidepressivos. Está descrito pela ciência que algumas plantas com características depurativas, como o hipericão ou a alcachofra, quando tomadas em quantidades significativas, podem reduzir o efeito de um medicamento para tumores em 42%. E muitas vezes o médico desconhece a causa da ineficácia do fármaco. O doente tem sempre dificuldade em falar ao clínico sobre isso e às vezes também não há tanta abertura assim, precisamente porque nós ainda não sabemos, a nível científico, todos os tipos de interações. Como é que nós vamos sabendo à medida que há acidentes? A lei também não protege o suficiente os pacientes. Se eu fosse empresa e quisesse vender isto como diurético, eu devia validar o extrato, validar o produto, submeter esse registro simplificado ao Infarmed e vendê-lo como diurético. O que é que acontece muitas vezes? Muitas destas coisas são vendidas como dietéticos e os dietéticos têm uma legislação diferente. Então eu vendo isto como dietético, como complemento. Quando todos sabemos, e isso é que eu acho que não é correto, quando todos sabemos que ele é vendido como diurético.
e com toda a inerência que depois pode ter, porque, por exemplo, no IPO, uma das situações que nos colocaram foi que os doentes, como cada vez têm menos dinheiro, começam a substituir medicamentos que não podem pagar por produtos naturais. E então referiram-me que agora, em vez de estarem a tomar o Lasix, estavam a tomar dente de leão. E isso não tem o mesmo efeito no organismo. E em doentes com cancro é muito perigoso esta passagem. Os cientistas envolvidos no observatório afirmam perentoriamente que não são contra as plantas. Afinal, cerca de 70% dos medicamentos usados têm origem natural. Se eu acho que o quadro clínico que tem, a doença que tem, se pode tratar com uma planta medicinal, aconselho-me com o meu médico e tome só aquela planta medicinal. Se houver informação que pode ser adicionada com algum medicamento, perfeito. O Observatório está a desenvolver uma campanha de esclarecimento que vai durar 2 anos e abranger diversos grupos sociais, desde os doentes oncológicos aos diabéticos e a quem quer emagrecer. Fica o nosso conselho. Não tome qualquer medicamento, suplemento ou infusão sem estar vigiado por um médico credenciado. A chuva e o frio fazem-no querer estar mais por casa.